um jogo com um enredo histórico que vai ficar marcado como o maior e mais brilhante do Campeonato Brasileiro de 2023. No primeiro tempo, um Botafogo avassalador e impecável, e um segundo tempo marcado pela resiliência de uma joia de apenas 17 anos. Vem comigo! Muito boa noite, meus queridos inscritos, e para você, torcedor botafoguense, que provavelmente caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Afinal, esse é o tema e o título do vídeo, né? Recado de uma palmeirense para o torcedor do Botafogo depois da virada histórica do jogo de ontem. Bom, primeiramente, eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal justamente com essa tônica, e principalmente também quando o jogo ele tem uma história diferente, ou como nesse caso, um jogo que foi completamente fora do comum. E como todo jogo grande, para não generalizar, as polêmicas elas existem. E habitualmente o que gera polêmica dentro do futebol é a arbitragem, ou melhor dizendo, as decisões da arbitragem. Mas de qualquer forma, a gente já chega lá nesse tema da arbitragem, porque em alguns vídeos meus eu gosto de expressar e também tentar entender qual é o sentimento do torcedor. Ou seja, qual é o sentimento que o torcedor tem e que o clube dele gera, proporciona para esse torcedor. Resumindo, qual que é o sentimento que o nosso time proporciona dentro desse esporte mágico que é o futebol. Por isso, eu quero compartilhar com vocês qual foi o meu sentimento no primeiro tempo do jogo de ontem. Primeiro, foi uma sensação de impotência. E segundo, eu tive a mesma sensação, e isso foi a primeira vez na vida que eu tive a sensação, ou seja, a mesma, do Brasil e Alemanha do 7-1. A forma como o Botafogo envolveu o Palmeiras e passou como quis, remeteu à sensação do 7-1. Teve gol de contra-ataque com apenas 3 toques na bola. Teve gol de transição ofensiva com 6 jogadores do Palmeiras atrás do Júnior Santos. Teve o golaço do Tietê. E eu preciso falar aqui que até o palmeirense mais otimista, e eu me incluo nesse bolo, eu me considero uma pessoa muito otimista e, sobretudo, muito confiante quando se fala de Palmeiras, principalmente nessa era Abel Ferreira, pedia o final do jogo já no primeiro tempo para o massacre não ser pior. Até que chegou o segundo tempo. Como eu falei na introdução do meu vídeo, um menino de apenas 17 anos teve uma resiliência absurda, muito madura, e chamou a responsabilidade do jogo para si. Dos 4 gols que o Palmeiras fez ontem, 2 foram dele e 1 teve uma participação direta dele, que foi o cruzamento para o Gomes, que cabeceou para o Flaco Lopes e testou para o gol. Ou seja, o Endrick ontem fez história. Mas como eu falei também lá no começo do vídeo, tiveram sim as polêmicas. E nesse caso, como na maioria, e como eu falei também, a polêmica ela foi por conta da arbitragem. Bom, eu sou da opinião que eu acho que não existe essa de que um time é mais prejudicado que o outro. Para mim, eu acho que todos são prejudicados. Eu acho que todo torcedor, clube, dirigente tem um dossiê completo com todos os erros de arbitragem em que o seu clube foi prejudicado. Eu, como palmeirense, eu acho que o Palmeiras é e já foi, sim, muito prejudicado, não só no Campeonato Brasileiro, mas como Copa do Brasil e até a Libertadores também. Assim como você, torcedor botafoguense, acha que o Botafogo é prejudicado, assim como o santista, o são paulino, o flamenguista e todos os outros times daqui do Brasil. Porque justamente a arbitragem aqui no Brasil ela é muito ruim. Não tem critério, quer dizer, na verdade tem critério, mas são critérios diferentes para cada jogo. Não é algo profissionalizado e eu acho, na minha visão, que os árbitros eles não têm o total domínio da técnica, além de não ter o conhecimento geral da regra. Nos 2 lances de ontem, eu,
concordei com a expulsão do Adrielson. Não pela intensidade que ele chegou no Breno Lopes, mas sim a condição em relação ao gol. E pelo Rony também, que estava sozinho e tinha condição de fazer o gol. Mas eu não acho um absurdo a pessoa que não concorda com esse tipo de expulsão. Portanto, não é unanimidade. Por exemplo, esse lance aqui do lado é uma agressão clara. Em nenhum momento o Zé Ivaldo ele disputa a bola. Não existe disputa da bola em nenhum momento. E um detalhe, nesse jogo, o Zé Ivaldo ele não foi expulso. Já o lance do pênalti, na minha opinião, eu não achei pênalti. Mas, de novo, entra no mesmo critério da situação anterior. Eu não acho um absurdo a pessoa achar que isso é pênalti. Os dois lances, na minha visão, eles são interpretativos. A questão é que o futebol ele fica completamente refém e de mãos atadas de uma arbitragem ruim. E para finalizar e para eu não me estender aqui, sobre a reta final desse Brasileirão de 2023, eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão. Eu falei no meu vídeo de ontem, de pós-jogo, que eu ainda acho muito difícil. São 3 pontos, podendo ser 6, porque o Botafogo ainda tem um jogo atrasado contra o Fortaleza. Mas, de qualquer forma, eu não deixo de acreditar, de confiar e, sobretudo, de apoiar. E, para falar a verdade, eu tô bem curiosa para ver como que vai ser essa disputa final. De um lado, um time que fez um primeiro turno impecável, completamente fora da curva, incomum e que literalmente entrou para a história dos campeonatos de pontos corridos. E que até agora tem uma situação e tem uma gordura para usar, porque fez, como eu falei, um primeiro turno impecável, perfeito, jogando bem, jogando para frente, com mobilidade, com dinâmica, com repertório, com variação tática, com uma transição ofensiva, como eu falei lá no começo do vídeo, com apenas 3 toques na bola. E de outro lado, um clube que tem um fator de rendimento mental que eu nunca vi na vida, com um projeto de síntese de continuidade e com um técnico, comissão e elenco que vão usar toda essa experiência e esse fator mental muito acima da média para ir em busca desse Brasileirão novamente. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, se você não me conhecia, muito prazer, eu tenho vídeos diários aqui. É muito importante, gente, a sua inscrição junto com o seu like, porque o seu like é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Eu quero muito saber a sua opinião, torcedor botafoguense, sobre o sentimento que você está agora, o sentimento do dia seguinte, depois de tudo que aconteceu. E não tem problema nenhum, eu sempre falo aqui nos meus vídeos que não tem de verdade problema nenhum você ter uma opinião diferente da minha, mas desde que com respeito e um argumento legal pra gente conversar, pra gente debater e pra gente trocar ideia. Esse é o slogan do meu canal. Combinado? No mais, é isso. Muitos e muitos beijos e avante palestra sempre.